paz, meus irmãos, estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2026. Hoje nós vamos refletir na lição de número 2, que vai nos mostrar alguns princípios bíblicos para a vida do discípulo de Cristo. Princípios, diferentemente de usos e costumes ou tradições, fala de algo que não muda, né? Nem com o tempo e nem de acordo com a região. Eles são para todas as épocas e partes do mundo, desde Adão e Eva até o final do milênio. A obediência a Deus, por exemplo, é um princípio bíblico. Por isso, a desobediência a Deus foi pecado no Éden, é pecado hoje e será pecado sempre, né? Já os usos e costumes, as tradições, elas variam de acordo com a época e a região. O texto que o comentarista usa como referência para essa lição está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 5 ao 9. Mas eu vou pegar só o versículo 5, irmãos, como exemplo, para não estendermos muito no vídeo, tá bom? No versículo 5 tem um princípio para os discípulos de Cristo, a equidade. Paulo diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. E o que é equidade? É o mesmo que justiça, né? Não exigir o mesmo de duas pessoas se a capacidade ou condições delas são diferentes. Na Bíblia nós temos um exemplo claro disso. Em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, Jesus afirma que naquele grande dia ele não vai requerer apenas um talento de quem recebeu 10, e nem 10 de quem recebeu apenas um. O acerto de contas será proporcional à capacidade de cada um. Nos nossos dias, na igreja, onde isso se aplica? Que eu não devo exigir de um novo convertido o mesmo nível de santidade de um crente de 30 anos no Evangelho, né? Assim como eu não devo exigir de uma criança o que um adulto consegue fazer. E isso é equidade e faz parte dos princípios cristãos, sermos justos. A introdução diz que esta lição nos conduzirá na importante reflexão sobre o viver diário do discípulo de Cristo. Veremos que precisamos recorrer às Escrituras, pois nelas encontramos os princípios que devem nortear todas as áreas da nossa vida. Precisamos também da ajuda do Espírito Santo, pois não basta conhecer os princípios, é preciso aplicá-los no dia a dia para a nossa contínua edificação e a glória de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? No mundo secular, cujos princípios estão na contramão da palavra de Deus, né? Vimos isso na lição anterior, o certo é errado e o errado é certo, porque o mundo jaz no maligno, né? Há caminhos que para o homem natural parecem direitos, mas o final é caminho de morte. E também há caminhos que para ele não parece direito, caminhos que estão registrados nas Sagradas Escrituras, mas o final é caminho de vida. E por isso eu devo recorrer às Escrituras, né, para saber verdadeiramente o que é certo e o que é errado. Deus disse para um casal no Éden que era errado comer do fruto da árvore do meio do jardim e que eles morreriam se desobedecessem, não foi isso? O diabo distorceu tudo e disse que era certo eles comerem, que eles não morreriam, percebe? E por que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Somente o que é espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo, somente esse discerne bem o que é certo e o que é errado. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Deus disse: não matarás, porque qualquer que matar será réu de juízo. O homem natural resume isso apenas à morte física, né? Só que Jesus disse que esse princípio de não matar vale para a vida espiritual também. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. João confirma isso também em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Isso fala da morte espiritual, né? Que está no poder da língua, segundo Salomão, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Tiago, capítulo 3, versículo 8, confirma isso também, dizendo que a língua está cheia de peçonha mortal. Irmãos, todo homem natural sabe que é errado matar, né? E que se matar ele será preso. Mas somente os espirituais sabem que qualquer que aborrece a seu irmão, para Deus já é um homicida. E nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Se você, por exemplo, tiver ódio de um irmão e seu irmão se afastar de Deus por causa disso e abrir um boletim de ocorrência contra você por homicídio, o delegado simplesmente vai rir da cara dele, né?
Por isso, irmãos, que para tudo nós devemos recorrer às Escrituras e ir na direção do Espírito Santo. Não basta só ler as Escrituras com os olhos naturais, é necessário meditar nelas com os olhos espirituais, direcionados pelo Espírito Santo, porque o diabo é perito em distorcer as Escrituras, né? O tópico 1 começa dizendo que os princípios bíblicos são para um viver coerente. Ou seja, é incoerente, não faz sentido eu dizer que sou um discípulo de Cristo e não viver os princípios bíblicos, né? Eu preciso ser coerente, viver o que eu prego, a fé que eu professo. Diz assim o item: viver segundo os valores cristãos é um compromisso, grave bem essa palavra, irmãos, é um compromisso do discípulo de Cristo, que deve aplicá-los no seu dia a dia, de maneira a refletir o caráter de Cristo. Isso se manifesta em ações como praticar o amor ao próximo pelo serviço, manter uma vida de oração e estudo da palavra para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus e cultivar as virtudes do fruto do Espírito nos relacionamentos. Ou seja, a partir do momento que optamos por seguir a Cristo, passamos a ser seus discípulos, né? E o discípulo deve seguir as pisadas do seu mestre, simples assim. E isso fala de um compromisso assumido, né? Por isso, irmãos, que existe o ide pregai e o ide ensinai. Ide pregai é um convite, porque o alvo ainda não assumiu esse compromisso, né? Já o ide ensinai é uma ordenança para aqueles que já assumiram esse compromisso. Irmãos, eu costumo comparar o compromisso do discípulo com o Cristo com o de um empregado e seu patrão. Enquanto a pessoa ainda não é funcionária do empresário, ele convida essa pessoa a trabalhar com ele através de uma plaquinha: admite-se, venha trabalhar conosco. Até então, esse empresário não pode mandar quem não é funcionário dele fazer algo para ele. Mas a partir do momento que a pessoa aceita o convite, faz todo o procedimento, ficha, exame médico, ele lê e assina o contrato, agora o empresário passou a ser patrão dessa pessoa e ela funcionária do patrão, representante do patrão. Então o patrão agora não mais pede, e sim ordena. Se o funcionário não obedecer, se o funcionário der mau exemplo e o patrão ou sua empresa é processada devido ao comportamento do seu funcionário, quando esse funcionário for receber o seu salário, o patrão vai dizer para ele: rua. O relacionamento entre uma pessoa e Cristo também funciona assim, irmãos. Enquanto a pessoa ainda não assumiu um compromisso com Cristo, ele convida: vinde a mim, né? Mas a partir do momento que a pessoa aceita o convite de trabalhar para o Senhor, de viver para Cristo, essa pessoa o recebeu como Senhor e passou a ser seu servo, representante de Cristo na terra. E agora Jesus não mais convida, ele ordena: ide, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, orai sem cessar, meditem dia e noite no livro dessa lei, enfim. Jesus agora ele ordena aos seus servos. E se o discípulo, se o servo não obedecer e por isso der mau testemunho como cristão, como discípulo, e o nome do Senhor for blasfemado entre os gentios, no dia em que ele comparecer diante do seu Senhor para receber o seu pagamento, o seu galardão, a sua recompensa, né? Jesus vai dizer para ele a mesma coisa: rua, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, o nosso compromisso assumido com Cristo é algo muito sério. Não dá para brincar de ser discípulo de Cristo, né? Temos que viver os princípios estabelecidos para os discípulos de Cristo. O item 1.1 vai aprofundar na questão de estudar a palavra e meditar nela. Diz assim: a Bíblia é a revelação de Deus e fonte de alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Ler e estudar as Escrituras, meditando nelas, ajuda o discípulo a conhecer a vontade de Deus e aplicá-la em sua vida diária. O salmista declarou que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que ela guia o crente em sua jornada de fé. Ao dedicar tempo para ler, refletir e aplicar as Escrituras, o crente se aproxima de Deus, vive segundo seus princípios e reflete a Cristo em suas atitudes. Está recheado de informações esse item, né? Primeiro, ele diz que a palavra de Deus é o nosso alimento para o crescimento espiritual. Irmãos, quando um bebê nasce, há uma alegria muito grande na família, né? Às vezes até falamos: pena que cresce, não é assim?
Só que se passar 10, 20, 30 anos e o bebê não cresce, o que vai acontecer, irmãos? Os pais correm para o médico, não é assim? Doutor, meu filho está com um grave problema, ele não cresce. Na vida espiritual acontece o mesmo. Em Lucas capítulo 15, por 3 vezes Jesus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, ou seja, que nasce de novo, né? Só que se esse recém-nascido de novo não crescer espiritualmente, não crescer em santificação, se ele não amadurecer, haverá uma preocupação também. Então não basta nascer de novo, né? É necessário crescer de novo também. Por isso que Deus nos dá o alimento espiritual, que é a sua palavra, né? Para que por ela possamos ir crescendo, conforme diz o apóstolo Pedro. Irmãos, o peixe é um alimento bem saudável, né? Ele tem vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio, né? Ele é bom para o fortalecimento dos ossos, da estrutura de uma pessoa, entre outras vitaminas. Só que o que acontece se você engolir o peixe sem mastigar direito? Você corre o risco de morrer sufocado pelos espinhos, não é mesmo? Então, quando o item diz que é necessário ler, meditar, estudar na palavra, nesse alimento que nos dá o crescimento, estrutura espiritual, ele está dizendo que a palavra de Deus deve ser bem mastigada, né? Senão, ao invés de crescermos espiritualmente, corremos o risco de morrer engasgados, sufocados com espinhos, chamado heresias, por falta de entendimento. Por isso, irmãos, que tanto o salmista, no Salmo 1, versículo 2, quanto Deus também disse a Josué, no capítulo 1, versículo 8 do seu livro, que bem-aventurado é o varão que medita no livro da lei do Senhor dia e noite, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Não somente lê, mas medita nele. Já o item 1.2 fala sobre a necessidade do discípulo de Cristo amar o próximo. E quem é o meu próximo? Eis a questão que um doutor da lei fez para Jesus, né? Próximo é aquele que está ao nosso alcance e poder ajudar, né? Jesus disse isso para aquele mestre da lei através da parábola do bom samaritano. O próximo do bom samaritano era o homem ferido, quando ele se aproximou do coitado e o ajudou, né? Enquanto que um sacerdote e um levita passaram longe, ou seja, eles eram distantes, não eram próximos. E da mesma forma, Jesus disse que o próximo do homem ferido era o bom samaritano. Agora, observa bem, sacerdote aponta para um líder espiritual, né? E levita, alguém voltado para os serviços no templo. Então Jesus está dizendo que nada disso adianta se não usarmos de misericórdia e amor com aqueles que estão com a alma ferida, precisando de um auxílio, de uma ajuda, né? Olha o que diz o item. Amar o próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22, versículo 39, é um princípio central da vida cristã que reflete o coração de Deus e a essência de uma nova vida em Cristo. Na prática, isso significa demonstrar amor genuíno e altruísta por meio de ações concretas, como oferecer ajuda a quem precisa, perdoar ofensas, ouvir com empatia ou compartilhar recursos com generosidade. Essas atitudes não se limitam a amigos e familiares, mas se estendem a todos, testemunhando a graça de Deus no mundo. Quando o texto diz que o amor é um princípio central da vida cristã, é porque tudo sem amor para Deus não significa nada, né? Prova disso é a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2. Eles trabalhavam muito para Jesus, sem se cansar, mas Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Tipo um novo convertido que faz muito com amor, mas com o tempo vira um hábito, uma religiosidade, um dever, uma obrigação e perde a essência do amor. Jesus foi bem claro, né, que pessoas que fazem muito na obra sem amor, para Deus está caído na fé. Lembra-te de onde caíste. Para Deus, irmãos, o que vale é a motivação do coração. Por isso que Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição, né? Outro ponto importante nesse item é quando ele diz que as atitudes de amor não se limitam a amigos e familiares, mas se estende a todos, mesmo aqueles que nos fazem mal, os nossos inimigos, né? Por quê? Porque o amor à família é o amor estorge, né? É um amor natural e condicional, né? O pai ama o filho só até o exame do DNA confirmar que o filho não é dele. O amor do marido pela esposa é um amor eros, né? E esse também é condicional para muitos, né? É só até haver uma traição. Já o amor aos amigos e irmãos é o amor filos, né? O amor fraterno.
Esse amor também é condicional, irmãos. É só até o amigo pisar no nosso calo, né? Só que o amor que Jesus se refere aqui é o amor ágape, o amor de Deus. Esse amor é incondicional. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é esse o amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Por isso que Jesus ordena que devemos amar aos nossos inimigos, né? Amar uns aos outros como ele nos amou, ou seja, com todas as nossas imperfeições, quando ainda éramos inimigos de Deus, nas palavras de Paulo. Irmãos, Jesus jamais vai exigir algo que está fora do nosso alcance, né? Se ele exige que amemos a todos incondicionalmente, é porque ele nos capacitou, né? Ao derramar o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com isso, é fácil amar aos nossos inimigos? Não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu estou sendo demagogo, né? Por que não é fácil, irmãos? Porque apesar de termos o amor de Deus derramado em nossos corações, Paulo diz que o pecado ainda habita em nós. Por isso há aquela luta do espírito contra a carne lá em Gálatas capítulo 5, né? E nessa luta, tudo que nós temos que fazer é não dar ouvidos à carne quando ela diz: ó, não deixa barato não, não leva desaforo para casa. Não devemos dar ouvidos a esse tipo de sentimento, de voz no nosso subconsciente e nos inclinarmos para o Espírito Santo, conforme vai dizer o próximo item, 1.3. Só assim, irmãos, nós teremos vida e paz com todos. Bom, então o item 1.3 fala sobre a transformação pelo Espírito Santo, quando nós damos ouvidos à voz do Espírito de Deus. Aí ele diz, né, que o crescimento espiritual não é um esforço apenas humano, mas uma obra do Espírito Santo que transforma o discípulo à imagem de Cristo. Permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, decisões e ações é fundamental para nos submetermos a Deus e seus princípios. Já vimos no vídeo anterior que o crescimento espiritual fala de santificação, né? E assim como o crescimento físico, o crescimento espiritual, chamado santificação, envolve a ação divina, mas a humana também. Irmãos, Deus é quem dá o crescimento para tudo, né? Em todos os sentidos. Só que, assim como o crescimento físico vem de Deus, mas precisa da pessoa se alimentar com o pão que perece, o espiritual também vem de Deus, né? Mas para isso ela precisa se alimentar do pão que permanece para a vida eterna. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, se você inverter a ordem aqui, fica Deus deu o crescimento, mas eu plantei e o Apolo regou. Então, a santificação abrange tanto a ação divina quanto a humana. Quando Jesus disse para o Pai, santifica-os na verdade, Jesus está falando para o Pai santificar os seus discípulos, né? Através da sua palavra, que é a verdade. Deus é quem nos santifica ao nos dar um manual de como viver uma vida de santificação. E a parte que cabe ao homem é obedecer. Por isso que Josué disse ao povo, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, obedeça a voz do Espírito Santo que vem pela palavra. Irmãos, o Espírito Santo não obriga ninguém a obedecer, ele apenas nos convence do pecado, né? Cabe a nós deixarmos ser guiados por ele ou não. Só que uma coisa é certa, somente os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Outra similaridade entre o crescimento físico e espiritual é que o processo é progressivo, né? Se dá aos poucos, né? Assim como ninguém nasce à noite e pela manhã já é adulto, ninguém nasce de novo no culto à noite e acorda um gigante espiritual. Irmãos, eu costumo comparar o processo de santificação com uma escada que vai da terra até o céu. É degrau por degrau. Hoje nós devemos estar melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Às vezes escorregamos alguns degraus porque somos falhos, mas a graça de Deus nos segura, não nos deixa cair e assim continuamos até chegarmos no céu. Vamos para o tópico 2, que vai nos mostrar o padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo, que é viver em santidade, amor e obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O profeta Miqueias nos exorta a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, revelando o padrão que envolve alinhar pensamentos, palavras e ações aos ensinamentos bíblicos. Na prática, isso significa cultivar um caráter marcado pelo fruto do Espírito,
priorizando o amor ao próximo, a busca pela justiça e a demonstração da bondade em todas as esferas da vida, desde as decisões pessoais até as interações comunitárias. Tudo para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito. Vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui. Irmãos, Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Apenas um fruto, mas com várias sementes, ou várias virtudes, né, que compõem o caráter do cristão, onde a principal delas é o amor, tanto que ele é o primeiro da lista, né? Por isso que o item diz que, assim como toda semente, a semente do fruto do Espírito também deve ser cultivada, começando pela semente do amor. O amor deve ser a primeira dessa semente a ser cultivada, porque ele facilita todos os demais relacionamentos, até mesmo o relacionamento com Deus. Por isso que Jesus vai dizer que os mandamentos dele não são pesados, né? Porque toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus com toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Então, os 2 mandamentos principais envolvem o amor. Cumprindo esses 2 mandamentos, certamente cumpriremos os demais, né? Porque quem ama a Deus e ao próximo não adultera, não rouba, não mata, não calunia, não dá falso testemunho, enfim, não faz mal para ninguém. Com o amor crescido no coração, todas as demais virtudes fluirão naturalmente. Já o item 2.1 fala sobre a necessidade de cultivar um caráter puro. Olha o que ele diz. Paulo advertiu Timóteo a se manter puro. Na vida cristã, manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no meio da impureza. O profeta Isaías ressalta que a impureza nos separa de Deus. Portanto, devemos nos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos dignos de ser templo santo para o culto a Deus. No Antigo Testamento, irmãos, Deus, na pessoa do Espírito Santo, não tinha moradia fixa, né? Ele atuava como um inquilino na vida do crente. Descia, cumpria seu propósito e se retirava. Você vê isso acontecer muito na vida de Sansão. A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo passou a fazer moradia fixa no crente. Só que ele só mora se a casa estiver limpa, né? E ele mesmo se encarrega disso, de limpar essa casa que é o nosso coração, com a água da palavra, conforme Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora, nós precisamos conservar a casa limpa para que o Espírito Santo continue habitando em nós, né? Na verdade, Deus, ao criar o ser humano, criou ele puro e colocou ele no jardim, porque Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que toda criatura de Deus é boa, né? Só que, assim como na parábola do semeador, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 25, onde o Senhor da terra, ao semear a boa semente, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, aconteceu também no Éden, né? Deus colocou o homem puro no jardim, só que o diabo semeou o pecado através da tentação. A Eva cultivou essa semente maligna ao desejar o fruto proibido, se contaminou o Adão, e toda a criação agora sofre com as consequências do pecado. Irmãos, imagine uma tigela de vidro cheia de água limpa e com um copo também de vidro e limpo no meio dela. Se você encher o copo com água suja e depois quiser despejar óleo dentro dele, o óleo não vai entrar. Ele não se mistura com a água que está suja, né? Mas se você despejar a água suja do copo, lavar ele com uma água limpa, se você esvaziar o copo, aí sim você vai conseguir encher ele com óleo até transbordar. Só que se você voltar a derramar água suja no copo com óleo, quem vai sair é o óleo e não a água suja. É bem isso que acontece na vida espiritual também. A tigela limpa é o mundo sem pecado. O copo é como se fosse o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou, dali em diante foi só se enchendo cada vez mais da sujeira do pecado, né? Mas Deus enviou a água limpa, chamada palavra, para lavar o copo, para lavar o coração do homem. E assim o homem foi se esvaziando do pecado, de toda a água suja. E quando ela saiu totalmente, o coração do homem ficou limpo pela água da palavra e o Espírito Santo pôde encher ele até transbordar, confirmando assim o que Paulo diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao pecado, mas enchei-vos do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo vai nos dar força para resistir umas tentações e o pecado, conforme vai dizer o item 2.2.
Ter compromisso com a vigilância espiritual fortalece a fé e promove a maturidade. Paulo escreveu aos Gálatas sobre os riscos da vida carnal, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, entre outras. Ele ressaltou que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso está lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Irmãos, o pecado sexual é a área que o diabo mais atua. Só que até esse pecado ser consumado, até ele ser gerado, houve um processo, né? Começando pelos olhos, que são a candeia do corpo, conforme disse o Senhor Jesus. Os olhos, ele leva as informações, irmãos, para o coração, para o nosso pensamento, e é dali onde saem os adultérios, a prostituição, a fornicação e tudo que não presta, né? Quando os nossos olhos desejam o que não presta para a nossa alma, né? E, irmãos, uma vez que a pessoa olhou, desejou, ainda que ela relute para não olhar mais, as informações das primeiras olhadas vai ficar processando na mente, chamado coração, por muito tempo. Para limpar, meus irmãos, só pensando nas coisas que são de cima, só pensando em tudo que é puro, que é limpo, conforme o apóstolo Paulo diz, né? Aí sim, a nossa mente, o nosso coração vai se tornando limpo cada vez mais. Porque uma vez que nós vamos enchendo ele com palavras boas, com coisas boas, aquilo que é ruim vai saindo, né? Então, meus irmãos, mas a fonte, a raiz de tudo isso são os olhos. Por isso que é necessário tratar essa fonte, né? Fazer como Jó, fazer um pacto com os olhos de não olhar para o sexo oposto, né? Irmãos, para o Jó fazer isso, para ele fazer esse pacto com os olhos, é porque ele não aguentava ficar sem olhar, convenhamos, né? Mesmo sendo alguém justo e reto diante de Deus, porque todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. O Jó era pecador, o pecado também habitava nele como em qualquer um de nós. Por isso que esse gigante da concupiscência dos olhos, que leva à prática desse tipo de pecado, deve estar adormecido, né? E cada vez que nós olhamos para alguém do sexo oposto com intenções impuras, estamos chacoalhando esse gigante. E se ele despertar, meus irmãos, aí só a graça e a misericórdia de Deus, né? Sansão caiu nesse pecado, Davi também, o Salomão, entre vários outros, né? O Jó só não caiu nele porque ele se desviava do mal. E esse mal era um deles que o Jó se desviava, né? E o apóstolo Paulo vai além, ele diz que nós devemos nos desviar do mal quando ele ainda é apenas uma aparência. Mas enfim, o item prossegue dizendo que, diante de tamanha gravidade, devemos buscar nos encher do Espírito e viver em constante santificação. Outro princípio para o discípulo de Cristo é cultivar o amor fraternal, o amor filos, o amor entre os irmãos, conforme diz o item 2.3, com base em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Esse tipo de amor faz com que as pessoas não busquem seus próprios interesses, né? Ele é altruísta, ele é empático, não só pensa no outro, mas se coloca no lugar do outro. Irmãos, tudo bem que o rei Salomão tinha seus defeitos como qualquer outro, né? Cobrava impostos abusivos do povo, se corrompeu na sua velhice, mas o Salomão foi um exemplo de amor ao próximo no Antigo Testamento, né? Isso a gente tem que reconhecer. Imagina, Deus aparecendo para você em sonhos e falando para você pedir o que você quiser que Ele te daria. Irmãos, eu acredito que muita gente, a última coisa que pensaria era que Deus abençoasse um irmão ao invés de pedir algo em seu favor, né? Vamos ser sinceros, às vezes nós fazemos só a oração do mimimi, Deus me dá isso, me dá aquilo outro. O rei Salomão, tendo a oportunidade de ter o que quisesse, pediu sabedoria a Deus para solucionar os problemas do povo de Israel. E Deus se agradou tanto da atitude altruísta do Salomão que deu a ele não só o que ele pediu, a sabedoria, mas até o que ele não pediu, muitas riquezas, né? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então, meus irmãos, façamos como disse o apóstolo Paulo, examine tudo e retenha o que é bom. Esquece o que Salomão fez de ruim e engole na sua alma isso que ele fez de bom. Tem muita gente que deixa de ser abençoado por Deus porque faz pouco caso de uma profecia vinda de um pregador que deu uma escorregada na vida, se esquecendo que Deus não usa pessoas perfeitas, até porque não há nenhum justo sequer, né? Deus usa pecadores. Quem sabe o Ananias e Safira, sua mulher, não bateram na tecla da mentira para o Pedro porque viram Jesus repreendendo Satanás da língua de Pedro. Cabe a nós refletirmos, né? Então, meus irmãos, joga a casca fora, o bagaço, o caroço, engole o suco
que é onde está a vitamina para a alma. Chegamos no tópico 3, que afirma: a vida cristã é um caminho de paz que inclui a adoração exclusiva a Cristo. E isso se reflete desde os nossos relacionamentos pessoais até a maneira como atuamos no mundo. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o príncipe da paz. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz isso, né? E em João capítulo 14, versículo 23, diz que quando amamos Jesus, e esse amor é demonstrado pela obediência à sua palavra, ele virá e fará em nós morada, né? Ou seja, nós temos o príncipe da paz habitando em nós. Irmãos, é impossível ter o príncipe da paz em nós e não termos paz de espírito, né? Se isso acontecer, algo está errado, né? E o erro certamente não está no Senhor Jesus, né? Quem sabe não está faltando nós cultivarmos essa semente do Espírito, essa virtude do Espírito chamada paz. Já o item 3.1 vai dizer que essa vida de paz será com todos e em todo lugar, né? Ele diz que Jesus nos oferece a paz que excede todo entendimento humano, né? De acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz que permanece em meio às guerras do dia a dia. Por isso que ela excede todo entendimento, né? As pessoas não entendem como pode alguém num ambiente de campo de guerra viver em paz. São as pessoas que apaziguam conflitos, né? Que promovem a paz, os pacificadores. E Jesus diz que esses serão chamados filhos de Deus, né? Aconteceu com ele mesmo, quando ele foi crucificado, Jesus orou em favor daqueles que o crucificavam. Irmãos, você seria capaz de orar a alguém que estava te crucificando? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou como Estevão, que orou em favor dos que o apedrejavam: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Quando você e eu tomarmos essa atitude pacífica em meio a uma situação que estiver tensa, pode ter certeza, irmãos, que dirão de nós: esses são crentes. E isso acontece porque essa paz é diferente da paz que o mundo oferece, né? É a paz que vem juntamente com o amor e todas as demais virtudes derramada ao nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é diferente da paz que o mundo oferece, que segundo o J. Neto, com um grito ou com um pisão no calo, logo se encerra, né? A falsa paz que o anticristo vai oferecer para os que ficarem no arrebatamento, né? Que quando disserem a paz e segurança, virá a repentina destruição. Caminhando para o final, o item 3.2 mostra a realidade do que é uma vida cristã vitoriosa. Olha o que diz: a vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável em Deus, que guia o crente a superar desafios e viver em plenitude espiritual. É um caminho de confiança na graça divina, no qual a oração, a leitura da palavra e a obediência aos princípios bíblicos fortalecem o coração para enfrentar provações com coragem e esperança. Essa vitória não significa ausência de dificuldades, mas a certeza que em Cristo o crente encontra propósito, paz e força para perseverar, refletindo o amor e a verdade de Deus em todas as áreas da vida. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, né? Deus não faz nada pela metade, né? As bênçãos de Deus abrangem todas as áreas da vida. Mas notem, irmãos, que o item aí está dizendo que essas bênçãos, a vitória em Cristo, não significa ausência de dificuldades, né? Com Jesus ou sem Jesus, as dificuldades sempre vêm. Num casamento em Caná da Galileia, Jesus estava presente, né? Foi convidado pelos noivos e acabou o vinho, que era o símbolo da alegria, mas havia água, que é o símbolo da palavra, e Jesus transformou a água em vinho, ou seja, a palavra de Deus, quando obedecida, volta a trazer alegria no lar. Também em alto mar, mesmo com Jesus presente no barco, a tempestade se levantou, né? Mas Jesus repreendeu o vento e o mar e eles se aquietaram. Então, meus irmãos, a presença de Jesus não representa ausência de dificuldades, mas solução e salvação. Enfim, com Cristo as dificuldades vêm sim, mas Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, né, que em todas essas coisas, e no contexto, essas coisas que Paulo se refere são angústias, perseguições, fome, perigos, né? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Irmão, o que é ser mais que vencedor? Numa disputa existe alguém acima do vencedor? Aos olhos humanos não, né? Mas aos olhos de Deus sim. Nessa corrida, irmãos, rumo à nossa salvação, rumo ao nosso prêmio, rumo à nossa coroa, perdedor é aquele que nas dificuldades fica pelo caminho, desiste de servir a Cristo, né? Vencedor é aquele que recebe as bênçãos de Deus e por isso ele continua firme. Agora, o mais que vencedor
são aqueles que passam por tudo isso que Paulo passou. Aos olhos humanos, qualquer um diria, esse é um derrotado, esse é um perdedor, mas aos olhos de Deus é mais do que vencedor, porque passou por todas as lutas louvando ao Senhor, como Paulo e Silas fizeram ali na prisão, com as costas todas marcadas, né? E os mais que vencedores que Paulo se refere são também os verdadeiros adoradores, aí do item 3.3, também mencionados por Jesus em João capítulo 4, né? Que adoram ao Pai em espírito e em verdade, em todo o tempo e em qualquer circunstância, né? Essa é a vida de adorador. Diz assim esse último item: Deus criou o homem para que o adorasse. A adoração é um princípio da vida cristã que envolve louvor, oração e obediência, independentemente das circunstâncias. É um chamado para viver em comunhão íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania e amor em todos os momentos, seja na alegria ou na adversidade. O adorador busca refletir a glória de Deus em seus pensamentos, ações e palavras, como está escrito em João, capítulo 4, versículo 23. São esses os adoradores que o Pai procura. Irmãos, adorar está bem acima de amar. Por isso que Jesus vai dizer que devemos amar uns aos outros, os nossos inimigos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o marido deve amar a esposa. Porém, meus irmãos, se alguém amar qualquer um desses mais do que a Jesus, o Senhor Jesus disse, esse não é digno de mim. Porque o amor passou para o nível de adoração, né? E somente ao Senhor Deus nós devemos adorar. Existe uma diferença, né, entre adorador e verdadeiro adorador, né? Assim como discípulo e verdadeiro discípulo, né? O adorador aqui, ele adora a Deus só no templo, né? O verdadeiro adorador adora a Deus em todo o tempo e glorificando a Deus através de uma vida de testemunho pela obediência à palavra de Deus, por onde ele passa, né? Porque ele sabe que ele é o templo de Deus. Se em todo o tempo e em todo lugar Deus está com ele, ele adora a Deus em todo o tempo e em todo lugar. Ou seja, adorar é um estilo de vida e não um momento apenas do culto. O rei Saul, em adoração, ofereceu sacrifícios a Deus que não cabia a ele e sim ao profeta Samuel. E Deus, através do profeta Samuel, o repreendeu, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifício sem obediência, irmãos, não faz parte da adoração verdadeira. Amém, meus irmãos? E assim concluímos essa segunda lição desse primeiro trimestre de 2026. Eu espero ter contribuído com o preparo da aula de vocês e com a edificação espiritual de todos, independente se você vai ministrar essa aula ou não. E se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 3, que vai falar sobre os compromissos dos discípulos de Cristo. Deus abençoe a todos, boa aula no domingo na sua igreja e até a próxima semana.